Olá pessoal, é o Daniel, e o assunto hoje é Sedna. Sedna, formalmente designado 90.377 Sedna, é um planeta não descoberto em 2003, que desde 2012 está cerca de 3 vezes mais longe do Sol que Netuno. Sua órbita é extremamente excêntrica, com um afélio de cerca de 937 a 1000 unidades astronômicas, ou pouco mais de 31 vezes a distância de Netuno, e um periélio de cerca de 76 unidades astronômicas, tornando-o um dos objetos mais distantes conhecidos no Sistema Solar além de cometas de longo período. Embora Sedna não esteja tecnicamente localizado na nuvem de Oort, ela é frequentemente associada a essa região devido à sua órbita e características. A nuvem de Oort é uma vasta esfera de objetos gelados que se acredita estar situada a uma grande distância do Sol, além da órbita de Netuno. Sedna, por outro lado, é considerada parte do que alguns chamam de disco disperso, que é uma região mais interna do Sistema Solar além de Netuno, mas ainda não é parte da nuvem de Oort propriamente dita. Sedna não está na borda interna da nuvem de Oort, mas sim em uma região que pode ser vista como uma transição entre o Sistema Solar interno e a nuvem de Oort, ou seja, sua órbita chega quase na fronteira da borda interna da nuvem de Oort. As distâncias aproximadas de Sedna ao Sol são as seguintes no seu periélio. Está a cerca de 76 unidades astronômicas. Já no seu afélio está a cerca de 1000 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, aproximadamente 149,6 milhões de quilômetros. Portanto, no periélio, Sedna está a cerca de 11,4 bilhões de quilômetros do Sol, e no afélio, a distância pode chegar a cerca de 150 bilhões de quilômetros. Sedna é um pequeno corpo celeste encontrado nas proximidades da borda interna da nuvem de Oort. Inclusive, foi um dos primeiros corpos detectados nessa região distante do Sistema Solar. O nome foi escolhido em homenagem a uma deusa do mar da mitologia do povo indígena esquimóino. A nuvem de Oort, também chamada de nuvem de Oort, é uma nuvem esférica de planetésimas voláteis que se acredita localizar-se entre 1000 a 2000 unidades astronômicas, até 100.000 unidades astronômicas, ou quase um ano-luz e meio, do Sol. Isso significa que ela está a aproximadamente um quarto da distância próxima a Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Sedna é um objeto transnetuniano que se classifica como um planeta anão, embora sua classificação exata ainda seja debatida. A estrutura interna de Sedna não é completamente conhecida, mas com base em observações e modelos, algumas características podem ser inferidas. Como a composição, Sedna é provavelmente composto de uma mistura de rochas e gelo, semelhante a outros objetos do cinturão de Kuiper. Acredita-se que tem uma composição rica em água, metano e outros compostos voláteis. O tamanho e forma Sedna tem um diâmetro estimado de cerca de 1000 km, o que o torna um dos maiores objetos conhecidos além de Netuno. Sua forma é provavelmente irregular, embora possa ser mais esférica do que outros objetos menores devido à sua gravidade. As camadas internas, embora não haja dados diretos sobre a estrutura interna de Sedna, é possível que ele tenha uma estrutura em camadas, com um núcleo rochoso, uma camada de gelo e uma crosta externa. A presença de calor interno, possivelmente devido à radiação residual da formação do Sistema Solar, pode influenciar a estrutura interna. Sua atmosfera Sedna não parece ter uma atmosfera significativa, mas pode ter uma fina camada de gases que se formam quando se aproxima do Sol, devido ao aquecimento de sua superfície. Sedna não possui uma atmosfera significativa como a Terra ou outros planetas maiores. No entanto, devido à sua distância do Sol e às baixas temperaturas em sua superfície, é possível que, em sua órbita, Sedna experimente processos de sublimação. A sublimação ocorre quando um sólido se transforma diretamente em gás sem passar pelo estado líquido. Em Sedna, isso pode acontecer com compostos voláteis, como gelo de água, metano e outros materiais que podem estar presentes em sua superfície. Quando Sedna se aproxima do Sol em sua órbita elíptica, o aumento da temperatura pode causar a sublimação desses materiais, liberando gases que podem formar uma fina atmosfera temporária. No entanto, essa atmosfera seria muito diferente das atmosferas planetárias mais densas e estáveis, como as da Terra ou de Vênus. Em distâncias tão grandes do Sol, a pressão atmosférica em Sedna seria extremamente baixa, e qualquer gás liberado durante a sublimação provavelmente se dispersaria rapidamente no espaço. Portanto, Sedna não tem uma atmosfera permanente, mas pode ter uma camada de gases temporária durante partes de sua órbita. Todos são compostos orgânicos complexos que se formam a partir da irradiação de materiais orgânicos simples, como metano e etano, por radiação ultravioleta ou outras fontes de energia. Eles são frequentemente encontrados em corpos celestes que contêm gelo e compostos orgânicos, como as luas de Júpiter e Saturno, bem como em Plutão e cometas, objetos do cinturão de Kuiper. No caso de Sedna, embora não haja dados diretos que confirmem a presença de Dóris, a composição de sua superfície sugere que pode haver materiais orgânicos. Sedna é conhecido por ter uma superfície que reflete uma cor avermelhada, o que é frequentemente associado à presença de Dóris ou compostos semelhantes. Essa coloração pode ser resultado da degradação de metano e outros compostos orgânicos sob a radiação solar ao longo de bilhões de anos. Portanto, é plausível que Sedna contenha Dóris ou compostos relacionados, mas mais estudos e observações seriam necessários para confirmar sua presença e entender melhor a composição de sua superfície. Até o momento, Sedna não possui luas confirmadas. Embora tenha sido objeto de estudos e observações, não foram detectadas luas orbitando Sedna. Isso é um aspecto interessante, pois muitos outros objetos transnetunianos e planetas anões conhecidos têm luas. A ausência de luas em Sedna pode ser devido à sua órbita altamente elíptica e à sua localização distante no Sistema Solar, onde as interações gravitacionais são diferentes das que ocorrem em regiões mais internas. Visão do Sol em Sedna na média. O Sol apareceria muito menor no céu de Sedna do que na Terra, com um tamanho angular de aproximadamente 0,0062 graus, o que é cerca de 1 para 25 do tamanho aparente da Lua vista da Terra. Mais próximo do Sol, portanto, no periélio, o Sol apareceria com um tamanho angular de aproximadamente 0,0070 graus, que ainda é muito menor do que o tamanho aparente da Lua vista da Terra, mas um pouco maior do que em sua posição média ponta, ou seja, 1,4% do tamanho da Lua vista da Terra. Mais longe do Sol, portanto, no afélio, o Sol apareceria com um tamanho angular de aproximadamente 0,0056 graus. Isso é ainda menor do que o tamanho aparente do Sol em seu periélio, e como mencionado anteriormente, continua sendo muito menor do que o tamanho aparente da Lua vista da Terra ponto, ou seja, 1,12% do tamanho da Lua vista da Terra. O período orbital de Sedna é de aproximadamente 11.400 anos terrestres. Isso significa que leva cerca de 11.400 anos para Sedna completar uma órbita ao redor do Sol. Essa longa duração é uma das características que torna Sedna um objeto interessante para o estudo do Sistema Solar exterior. A gravidade de Sedna, que é de aproximadamente 0,1 metro por segundo quadrado, é
cerca de 1 para 60 da gravidade da Terra. Para efeito de comparação, a gravidade na superfície da Terra é de aproximadamente 9,81 metros por segundo quadrado. Isso significa que, se você pesa 60 kg na Terra, pesaria apenas cerca de 1 kg em Sedna devido à sua gravidade muito mais fraca. A temperatura em Sedna é extremamente baixa, com estimativas sugerindo que a temperatura superficial pode cair para cerca de menos 240 graus Celsius, ou menos 400 graus Fahrenheit. Essa temperatura é próxima do zero absoluto, o que é típico para objetos localizados tão longe do Sol, onde a luz solar é muito fraca. Essas condições frias são uma das razões pelas quais Sedna é classificado como um objeto transneptuniano. Para efeito de comparação, o zero absoluto é a temperatura mais baixa possível no universo, onde as partículas de um sistema têm a mínima energia térmica. Em termos de escalas de temperatura, o zero absoluto é igual a 0 Kelvin, ou menos 273,15 graus Celsius, ou menos 459,67 graus Fahrenheit. No zero absoluto, a movimentação molecular praticamente cessa, e é considerado o limite inferior da temperatura. Sedna não possui uma atmosfera significativa como a Terra, e a pressão atmosférica é praticamente inexistente. No entanto, devido às baixas temperaturas e à sua composição, é possível que existam traços de gases na superfície ou em forma de gelo. Acredita-se que a superfície de Sedna seja composta principalmente de gelo de água, gelo de metano e outros compostos voláteis, como o nitrogênio e o monóxido de carbono. Esses materiais podem sublimar e formar uma fina camada de gás em torno do objeto, mas essa atmosfera seria extremamente tênue e não se comportaria como uma atmosfera densa, como a que encontramos em planetas maiores. Em resumo, Sedna não tem uma atmosfera significativa, mas pode ter uma composição superficial que inclui gelo e traços de gases voláteis. A superfície de Sedna é composta principalmente de uma mistura de gelo e rochas. Estudos espectroscópicos sugerem que a superfície contém um gelo de água presente em grandes quantidades. É um dos principais componentes. 2. O gelo de metano, também encontrado na superfície, contribui para a coloração e características do objeto. 3. Gelo de nitrogênio, mais conhecido como nitrogênio líquido, pode estar presente em menor quantidade. 4. Outros compostos voláteis, como monóxido de carbono e gelo de monóxido de carbono, mais conhecido como gelo seco, e possivelmente outros hidrocarbonetos. Visão de Alpha Centauri. A distância aproximada entre Sedna e Alpha Centauri no seu ponto mais distante do Sol seria de cerca de 276.937 unidades astronômicas, ou aproximadamente 41,4 trilhões de quilômetros. Mas para efeito de comparação, a nuvem de Oort se estende até cerca de 100.000 unidades astronômicas, ou 14,96 trilhões de quilômetros. Portanto, Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso, está a cerca de 4,37 anos-luz de distância da Terra, o que equivale a aproximadamente 276.000 unidades astronômicas. Isso significa que, mesmo no afélio, Sedna estaria a uma distância extremamente grande de Alpha Centauri. Dada essa distância, a visão de Alpha Centauri a partir de Sedna seria bastante diferente da que temos da Terra. Alpha Centauri apareceria como uma estrela muito distante e brilhante, mas não tão brilhante quanto as estrelas que vemos no céu noturno da Terra. A luz de Alpha Centauri levaria mais de 4 anos para chegar até Sedna. Então, mesmo que você estivesse olhando para Alpha Centauri, você estaria vendo a luz que foi emitida há mais de 4 anos. Além disso, a atmosfera de Sedna é praticamente inexistente, então não haveria distorções atmosféricas para afetar a visão. A superfície de Sedna é fria e coberta de gelo, e a luz das estrelas, incluindo Alpha Centauri, seria visível em um céu escuro e profundo, sem a poluição luminosa que temos na Terra. Em resumo, a visão de Alpha Centauri a partir de Sedna no seu ponto mais distante do Sol seria de uma estrela distante e brilhante, mas ainda muito, muito longe, em um céu noturno claro e escuro. É possível ver Alpha Centauri da Terra a óleo, mas com algumas considerações. Alpha Centauri é um sistema estelar que inclui 3 estrelas Alpha Centauri B e Próxima Centauri. Das 3, só as Alpha Centauri A e B são as mais brilhantes e podem ser vistas a olho. Apenas a Próxima Centauri não é visível, por ser uma anã vermelha, com brilho muito fraco. Portanto, mesmo a partir de Sedna que está tão distante, Próxima Centauri ainda não seria visível a olho. Para observá-la, seria necessário o uso de um telescópio. Já Alpha Centauri e B aparecem como uma única estrela brilhante no céu vista da Terra, e sua magnitude aparente é de cerca de menos 0,27, o que a torna uma das estrelas mais brilhantes no céu noturno. Já Próxima Centauri, por outro lado, é muito mais fraca e não pode ser vista a olho nu. Sua magnitude aparente é de cerca de 15,5, o que a torna invisível a olho nu, mesmo em condições ideais, tanto aqui quanto em Sedna. Para observar Alpha Centauri, é melhor estar em um local com pouca poluição luminosa e um céu claro. A estrela pode ser vista no hemisfério sul e em algumas partes do hemisfério norte, especialmente durante os meses de verão. Ela está localizada na constelação de Centauro. A partir de Sedna, Alpha Centauri e Alpha Centauri B já apareceriam como 2 estrelas separadas, ao invés de uma única estrela como vemos na Terra. A separação angular entre Alpha Centauri e B é de cerca de 4,3 segundos de arco, o que é suficiente para que elas sejam vistas como estrelas distintas em telescópio. E essa separação seria ainda mais perceptível em um local com pouca poluição luminosa e sem distorções atmosféricas, como seria o caso em Sedna. Embora a distância de Sedna ao sistema triplo Alpha Centauri seja muito maior do que a distância da Terra, a separação entre as duas estrelas não mudaria significativamente. Portanto, se você estivesse observando Alpha Centauri e B de Sedna, já conseguiria vê-las como 2 estrelas distintas, assim como é possível na Terra pelos telescópios. Embora a visibilidade e a clareza da observação possam ser melhores devido à ausência de uma atmosfera em Sedna, Plutão é um objeto relativamente pequeno e fraco, com uma magnitude aparente de cerca de 14,4 quando visto da Terra. Isso significa que, mesmo em condições ideais, Plutão não é visível a olho nu e requer um telescópio para ser observado. A partir de Sedna, a situação seria semelhante. Plutão ainda seria muito fraco e não visível a olho nu, e você precisaria de um telescópio para observá-lo. Apareceria como um pequeno ponto de luz. O tamanho aparente seria muito pequeno, tornando-o difícil de distinguir de outras estrelas e objetos celestes. Já a visão de Netuno, um dos planetas mais próximos a partir de Sedna, seria mais brilhante e possivelmente mais fácil de observar do que Plutão, embora ambos ainda aparecessem como pontos de luz no céu. Netuno seria visível a olho nu em condições ideais, enquanto Plutão exigiria um telescópio para ser visto. A diferença na visibilidade e no brilho entre os dois objetos seria notável. A presença de crovocões em Sedna não foi confirmada, mas é uma possibilidade que tem sido discutida por cientistas. Crovocões são vulcões que, em vez de expelirem lava quente, liberam materiais gelados, como água, amônia ou metano,
que podem se comportar como fluidos em temperaturas extremamente baixas. A luz do Sol em Sedna, mesmo em seu ponto mais próximo do Sol, seria muito fraca e resultaria em um ambiente escuro e frio. A intensidade da luz solar seria apenas uma fração da intensidade que experimentamos na Terra, e o céu seria escuro, sem a dispersão atmosférica que vemos em nosso planeta, mesmo no seu meio-dia. Sedna não experimenta raio, fogo, chuva ou terremoto. Suas condições são muito diferentes das da Terra, e a falta de uma atmosfera significativa, temperaturas extremamente baixas e a composição do corpo tornam esses fenômenos impossíveis. Sedna é um mundo gelado e inóspito, com características geológicas e ambientais únicas. As considerações sobre Sedna e criovulcanismo. Número 1. Composição. Sedna é composto principalmente de gelo e rochas, e sua superfície é fria, com temperaturas que podem chegar a menos 240 graus Celsius. Essa composição sugere que poderia haver a possibilidade de atividade geológica, incluindo criovulcanismo. Número 2. Atividade geológica. Embora Sedna tenha uma órbita altamente elíptica que a leva a longas distâncias do Sol, a possibilidade de que tenha havido algum tipo de atividade geológica no passado não pode ser descartada. A presença de calor interno, possivelmente devido à radiação residual da formação do sistema solar, poderia permitir a atividade criovulcânica. Número 3. Observações. Até o momento, não há evidências diretas de criovulcões em Sedna. As observações feitas até agora não mostraram características definitivas que indicariam atividade vulcânica recente ou passada. Embora a ideia de criovulcões em Sedna seja intrigante e possível, mais estudos e observações são necessários para confirmar ou refutar essa hipótese. A pesquisa sobre objetos transneptunianos como Sedna está em andamento, e futuras missões ou observações podem fornecer mais informações sobre a geologia e a atividade potencial desses corpos celestes. Sedna é maior do que o estado de Mato Grosso do Sul em termos de tamanho. Sedna tem um diâmetro estimado de cerca de 1000 km. O estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, tem uma área de aproximadamente 357.125 km². Para comparar os tamanhos, podemos observar que Sedna, com seu diâmetro de cerca de 1000 km, é um corpo celeste, enquanto Mato Grosso do Sul é uma área de terra. Embora Sedna seja um objeto relativamente pequeno em comparação com planetas, em termos de diâmetro, ele é muito menor do que a área total de Mato Grosso do Sul. Portanto, enquanto Sedna é um corpo celeste com um diâmetro de cerca de 1000 km, Mato Grosso do Sul é uma área muito maior em termos de superfície total. Assim, Sedna não é maior que Mato Grosso do Sul em termos de área, mas sim em termos de diâmetro como um objeto. Sedna, até o momento, não possui um campo magnético detectável. A maioria dos objetos transneptunianos, incluindo Sedna, é considerada fria e inativa em termos geológicos, e não há evidências de que Sedna tenha um núcleo metálico ou um mecanismo interno que poderia gerar um campo magnético significativo. Se Sedna estivesse na posição da Lua em relação à Terra, sua aparência no céu noturno seria bastante diferente da Lua que conhecemos. Sedna tem um diâmetro estimado de cerca de 1000 km. Em comparação, a Lua tem um diâmetro de aproximadamente 3.474 km. Isso significa que Sedna seria quase 3 vezes e meia menor do que a Lua em termos de tamanho físico. O tamanho aparente de um objeto no céu depende de sua distância e diâmetro. A Lua está a cerca de 384.400 km da Terra, enquanto Sedna, se estivesse na mesma posição, pareceria menor do que a Lua em torno de 1/4. Sedna é um objeto relativamente fraco, com uma magnitude aparente estimada de cerca de 20 quando observado da Terra. Isso significa que, mesmo se estivesse na posição da Lua, Sedna seria muito mais fraco e não seria visível a olho. A Lua, por outro lado, é muito brilhante e facilmente visível. A superfície de Sedna é conhecida por ser gelada e pode ter uma coloração avermelhada devido à presença de compostos orgânicos. Se Sedna estivesse na posição da Lua, sua superfície poderia parecer diferente da superfície lunar, que é coberta de crateras e poeira. Se fosse visível, sua coloração avermelhada poderia dar a impressão de um objeto avermelhado opaco no céu, mas seria mais escura e menos vibrante do que a lua de sangue, que vemos durante um eclipse lunar. Sedna não seria visível a olho nu, mesmo que pudesse ser observada com um telescópio. Sua aparência e brilho seriam drasticamente diferentes da Lua. Heliópausa e heliosfera. A heliosfera é a região do espaço dominada pelo vento solar e pelo campo magnético do Sol. Ela se estende até a heliópausa, que é a fronteira onde a pressão do vento solar é equilibrada pela pressão do meio interestelar. A heliópausa está geralmente localizada entre 120 e 150 unidades astronômicas do Sol. Já Sedna tem uma órbita altamente elíptica, com um periélio de cerca de 76 unidades astronômicas e um afélio de aproximadamente 937 a 1000 unidades astronômicas. Quando afirmamos que Sedna está dentro da heliosfera, isso se aplica apenas ao seu periélio, onde está a 76 unidades astronômicas do Sol, que está bem dentro da heliosfera. No afélio, há cerca de 937 unidades astronômicas. Sedna estaria além da heliópausa e, portanto, fora da heliosfera. Isso significa que, em seu ponto mais distante, Sedna não estaria mais sob a influência direta do vento solar. Portanto, em seu afélio, Sedna ultrapassa a heliosfera e a heliópausa está no meio interestelar, onde não está mais sob a influência direta do vento solar e do campo magnético do Sol. Portanto, a distância entre a heliópausa e a borda interna da nuvem de Oort pode variar de aproximadamente 1850 a 4880 unidades astronômicas, dependendo das estimativas específicas para a localização da nuvem de Oort. Essa vastidão de espaço é um dos motivos pelos quais a nuvem de Oort ainda não foi observada diretamente. O espaço além da heliosfera e da heliópausa até a nuvem de Oort é, em grande parte, um vácuo muito próximo do vácuo absoluto, mas não é completamente vazio. Essa região é conhecida como meio interestelar, que contém uma quantidade muito baixa de partículas, como átomos de hidrogênio, hélio e outros elementos, além de poeira cósmica. Embora a densidade de matéria seja extremamente baixa, geralmente em torno de um átomo por centímetro cúbico ou menos, ainda existem algumas partículas e radiação presentes. Portanto, enquanto essa região é muito mais vazia do que as regiões mais internas do sistema solar, não é completamente desprovida de matéria. Sendo assim, a única coisa ou estrutura que tem à frente de Sedna quando ela ultrapassa as fronteiras além da heliosfera e heliópausa é um espaço gigantesco até chegar à nuvem de Oort. Isso aí, pessoal, deixem o like, se inscrevam e compartilhem. Até mais!